Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto sobre linguagem algébrica, certo? Ele é o comecinho ali do que a gente começa a estudar como álgebra e letras dentro da matemática, certo? A gente vai começar falando de monômios. Monômios tem o sentido de mono, e nômio, expressão, certo? Então, vamos lá ver o que é isso. O monômio é a forma mais simples que temos de iniciar o estudo de expressões algébricas. Nessa aula, a gente vai ver como é que a gente vai fazer as 4 operações básicas com monômios, certo? Professor, o que é monômio? Vamos ver a estrutura deles aqui. O monômio, ele é um termo algébrico. Termo algébrico quer dizer que ele é, por exemplo, quando eu falo termo numérico, 2 mais 2 mais 2 mais 3. Cada númerozinho, ele é um termo numérico. Quando eu falo 2x mais 3 igual a 1, cada pedacinho é um termo da expressão, certo? E o monômio, por exemplo, 2x é um monômio. É 2 e um x, uma letra e um número. Então, o que é que a gente tem? Que o monômio, ele é um termo algébrico formado por um número e uma letra. No caso, primeiro vai aparecer o número e depois vai aparecer a letra. O número é chamado de coeficiente numérico ou parte numérica do número, e a letra é chamada de parte literal, literalmente de letra. Certo? Então, um exemplo aqui é o 3A. Sempre que esse coeficiente está do lado, primeiro vem o coeficiente, depois vem a letra. Trocando em miúdos, esse coeficiente multiplica a letra, porque a gente tem que 3A, ele é 3 vezes o A. A mais A mais A. Professor, por que o senhor está inventando letra na matemática? Isso aqui é para a gente poder encontrar o A dentro de uma expressão. Se eu digo que 3A é igual a 3, então o A tem que ser 1. O A é um termo desconhecido, assim como o X, certo? Só que a gente tem que saber operar esses termos desconhecidos entre si. É exatamente a parte de linguagem algébrica. Outra coisa, também pode ser que a questão lhe diga o valor da letra. Então ele te dá uma expressão 3A mais 3B mais 3C. Sabendo que, calcule o valor da expressão, sabendo que o A é 1, o B é 2, o C é 3. Então você tem que saber que o coeficiente numérico está multiplicando a letra e vai multiplicar o valor da letra, consequentemente, certo? Vamos lá para a adição de monômios. A adição, a gente tem duas possíveis situações. Se você tem a parte literal dos dois monômios, como no primeiro exemplo, 3A mais 4A, você conserva a parte literal, joga para frente ali o A e soma os números, certo? É como se eu tivesse canetinhas. Eu tenho um saquinho com 3 canetas e um saquinho com 4 canetas. Se eu pego um saco maior e boto todo mundo junto, eu tenho um saco com 7 canetas. Então, sempre que eu tenho a minha parte literal da soma igual, então A e A, beleza. Então, a resposta vai ser A e eu somo os números. 4 mais 3, 7. Professor, e se não for a mesma letra? Aí a gente tem um imbróglio, né? A gente tem um enrolo. Se eu somo 3A com 4B, eu não consigo juntar as letras. Então, eu simplesmente carrego 3A mais 4B. E lá na frente, a questão vai me dizer qual é o valor de A e qual é o valor de B e eu vou me virar. E aí, aqui surge a primeira forma de se formar um binômio. Um binômio é uma expressão formada de dois monômios com parte literal diferente. Então, 3A mais B é um binômio. 3A é um monômio, 4B é um monômio. Quando eu somo os dois, eu não tenho como juntar na mesma letra. Então eles andam um do ladinho do outro sem problema para lá e para cá. Um binômio, certo? Só que o mais interessante é quando a letra é igual e a gente consegue somar os números, certo? O mesmo vale para a multiplicação. Segue a mesma lógica. Se a letra for a mesma, você consegue subtrair os números. Professor, se dá um resultado negativo, não tem problema. Pode ser tipo, se ali em vez de ser 5 menos 2A, fosse 2A menos 5A,
ia dar menos 3A sem problema. E também rola, se as letras forem diferentes, a gente não consegue somar. Então a gente vai formar um binômio e vai deixar aqueles carinhas um do lado do outro sem nenhum problema, certo? Agora, a multiplicação, ela é sempre possível, certo? Multiplicação de dois monômios, ela é sempre possível. E você vai multiplicar a letra com a letra, o número com o número. Por exemplo, 5A vezes 2A. 5 vezes 2, 10. A vezes A elevado a 2. Então, a resposta de 5A vezes 2A dá 10A elevado a 2. Pronto. Professor, mas e se as letras forem diferentes? Beleza, a parte literal vai ser a multiplicação daquelas letras, o coeficiente numérico vai ser a multiplicação dos números. 3A vezes 4B, então multiplica número com número. 3 vezes 4, 12, por isso que ele está ali. A vezes B, AB, por isso que o AB está ali, certo? A multiplicação de dois monômios sempre gera um monômio, certo? Aqui é a parte fácil, você arrocha as contas, vai na tora e é isso. A divisão vai seguir a mesma lógica da multiplicação, certo? Por exemplo, 5A dividido por 2A é possível fazer. Você divide a letra com a letra ou o número com o número. Então, 5 dividido por 2 dá 2,5. E A dividido por A dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, é possível que a resposta seja só um número, certo? Como teve ali no nosso primeiro exemplo. Também é possível dividir as letras diferentes. Por exemplo, 3A dividido por 4B. 3 dividido por 4 dá 0,75. Beleza? Agora, A dividido por B dá quanto? Não sei. Então, deixa A dividido por B. Carrega. É aquele cara junto. Aqui vai ter muito disso. De monômio, você vai sempre poder carregar as coisas sem nenhum problema. Certo? Pronto. Completamos aqui nossas 4 operações com monômios. Certo? Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. E até a próxima. Um forte abraço do professor João Matos.